Bom dia, irmãos. Meu nome é André. Eu queria compartilhar um desejo, umas palavras com que Deus colocou no meu coração nesse dia, nessa manhã. Eu vou andar, vou ficar andando, segurando esse vídeo, esse telefone, porque eu, eu tenho que andar quando eu falo alguma coisa, porque eu não quero que esse vídeo pareça um vídeo fabricado, um vídeo feito de nem sei do que falar, mas é o desejo que eu tenho no meu coração de compartilhar isso. Bom. Vou botar bem perto aqui, porque eu não quero que o fundo apareça muito, para não distrair o que eu tô no meu pensamento. Bom, irmãos, eu não sei, talvez esse vídeo vai chegar a algumas pessoas que têm sentido o mesmo desejo, o mesmo sentimento que tá no meu coração. E eu queria compartilhar, porque muitas vezes eu penso assim, se só eu que estou sentindo isso é uma coisa da minha cabeça, e toda vez que eu oro, que eu estou na presença do Senhor, o Senhor na verdade, confirma todo esse sentimento que eu tenho. É claro que muitas vezes eu tenho que vir aos pés do Senhor e perguntar para Ele por que eu estou tendo esse sentimento, por que isso tudo está vindo em mim tão forte, assim, por muito tempo, por muitos anos, que eu tenho batalhado com isso. Às vezes eu penso assim, será que isso é coisa da minha cabeça? Será que sou eu que estou tirando isso do nada? Será o que é que está acontecendo? Então, eu sempre estou orando e pedindo a Deus, e o Senhor tem confirmado no meu coração que é uma... Eu sei o que é. Eu ouvi uma pregação de um pastor chamado David Wilkerson, muita gente deve saber quem ele é, e chama agonia o nome que ele deu a essa pregação essa palavra que ele pregou. É uma agonia da alma que a pessoa sente com relação a qualquer coisa. E essa agonia eu acho que eu tenho sentido esses últimos anos da minha vida. Eu vou falar anos porque muitos anos que eu tenho vivido essa batalha. Então, eu queria compartilhar com os irmãos e ver e saber se existem outras pessoas com esse mesmo sentimento, porque eu acredito que isso venha de Deus. Eu acredito que Deus está colocando esse sentimento na vida de muitos irmãos, esse desejo, essa agonia, essa coisa que vem lá do nosso peito, assim, com relação ao nosso estado de cristão, como que nós estamos como cristãos. E isso que eu tenho desejo de compartilhar. Muitos dias eu tenho querido fazer esse vídeo. E eu fico assim, a gente tá sempre com aquela preocupação assim, como é que eu vou aparecer nesse vídeo? Eu quero falar que eu não tô preocupada com como que eu tô, como que tô parecendo, como que tá sendo esse vídeo, tá mostrando, não interessa, venci essa parte, eu tô querendo, o meu foco é outra coisa, eu quero compartilhar isso porque eu tenho sentido, desculpa, tenho sentido esse desejo. Então, irmãos, é isso que eu quero compartilhar com aqueles que estão sentindo o mesmo que eu. Eu quero dizer, irmãos, que eu estou preocupada com a nossa condição como cristãos, como igreja do Senhor. Eu sei que tem pastores do mundo inteiro, no Brasil inteiro, na Europa inteira, com a mesma preocupação, com o mesmo que estão falando sobre essa coisa da gente despertar como igreja e da gente procurar Deus para ver se Deus está aprovando a gente, o que nós estamos fazendo, porque o que eu tenho visto e ouvido é muita obra, as pessoas estão fazendo muita obra, muito evangelismo, muitas missões, mas o mais importante que eu acho que está acontecendo e que eu estou vendo que não está sendo enfatizado é a santidade, é a nossa separação das coisas do mundo, é estarmos separados para viver para Cristo, para viver uma vida santa e santificada, separada dos prazeres, dos desejos desse mundo. E eu me pego muitas vezes misturada nesse sistema que tira a gente do propósito de Deus. Eu mesma me pego e às vezes eu falo, Senhor, eu estou muito envolvida com coisas que não diz respeito ao seu reino. Tenha misericórdia de mim, Senhor, eu preciso sair. E pela misericórdia de Deus, o Senhor me dá uma luz e eu consigo resistir a esse sistema, resistir a essas coisas do mundo, resistir às atrações desse mundo, resistir aos entretenimentos desse mundo. O Senhor me dá força para eu vencer, porque ela vem como uma avalanche da nossa vida para tirar a gente do propósito que Deus nos quer. Por que eu tô falando isso, irmãos?
porque eu tenho convicção pela palavra de Deus que me dá suporte que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Na igreja, a igreja como igreja, né? Porque nós sabemos que isso vai acabar, a igreja vai acabar. Quando Jesus voltar, a igreja vai acabar. Então, nós estamos vivendo a era da igreja na terra. Meu braço está dando demais para segurar essa câmera, mas eu vou continuar segurando. Então, irmãos, eu mudei de mão. Mas, irmãos, nós estamos, pela palavra de Deus, convicta de que nós estamos vivendo os últimos dias na terra, os últimos dias da igreja, os últimos dias dessa era de ter a igreja. Deus, a Bíblia nos diz que o Senhor falou com Pedro: sobre esta pedra eu fundarei a minha igreja. Eu fundarei a minha igreja. Deus fundou a igreja. Deus fez. Só que nós estamos vendo muito nesses últimos dias, como a palavra diz que aconteceria, nós estamos vendo muitas heresias acontecendo, muitas coisas fugindo daquilo que Deus falou que teria que ser a igreja. Irmãos, o que é o templo? O que é a igreja? A palavra igreja, eu não vou entrar em mérito de teologia. Não é esse, não tenho capacidade para isso, Mas eu tenho o Espírito Santo de Deus que me dá respaldo para falar o que eu estou falando. Porque eu tenho orado, eu tenho pedido a Deus, o Senhor tem me puxado, me atraído, me separado para falar sobre uma coisa importante na nossa vida de cristão: santidade, separação das coisas do mundo. Bom, a igreja, vou falar muito superficialmente, a palavra igreja do grego é chamado para fora do mundo, sair do mundo e entrar no... Então, irmãos, continuação do vídeo, porque o outro parou, vou ter que botar esse vídeo juntos. Mas, irmãos, Deus fundou a igreja, e a palavra igreja significa chamados para fora. Nós fomos chamados de dentro de um sistema mundano para fora desse sistema, para dentro da igreja, composta pelos santos, separados para Deus. É isso que é composto a igreja. Meu coração tem sido angustiado pelas condições que eu tenho visto as igrejas estarem nesse dia. Mundo entrando dentro da igreja, sistema mundano, tudo que Satanás quis fazer com a igreja está acontecendo com a igreja. Mas eu não vou entrar nesse mérito de criticar igreja, porque esse não é o meu ponto. O meu ponto aqui é falar daquilo que o Espírito Santo quer que eu fale. Então, irmãos, olha, nós estamos vivendo nos últimos tempos. Nós temos que mudar a nossa condição e nós temos que ter uma vida em santidade para o Senhor. O livro de Mateus 24, quando Jesus foi perguntado acerca de quando todas essas coisas acontecerão, quando os discípulos estavam mostrando para ele o templo. E ele falou assim: não quero que vocês estejam alarmados, fiquem alarmados com relação aos sinais dos últimos. Aí Jesus deu uma lista de coisas que iam acontecer. E nós vemos isso acontecendo, irmãos, hoje, na íntegra. Tudo que Jesus falou que iria acontecer, está acontecendo, vem acontecendo, principalmente nesses últimos, e tem acontecido com uma rapidez muito grande. Então nós estamos, irmãos, numa posição de perigo. Nós estamos numa condição perigosa, onde os poderes das trevas estão avançando para destruir os cristãos de verdade. E para você, meu irmão, como eu, estou tendo essa convicção muito de me separar do mundo, cuidado com a confusão de que está trabalhando, está fazendo a obra do Senhor, está evangelizando. Não é isso que Deus está preocupando agora. É a nossa vida, é a coroa que Deus falou: guarde a tua coroa para que ninguém tome ela. É isso que Deus quer que a gente cuide da nossa coroa. Que coroa é essa? Coroa da vida, salva a nossa salvação, a nossa santificação, a nossa separação das coisas do mundo. Nós não podemos ter essa influência mais do mundo tomando
conta, nós estamos vivendo momentos difíceis, porque a tecnologia, a ciência, a Bíblia diz que a ciência estaria avançada antes, no tempo da vinda de Jesus, quando Jesus tivesse as portas, esses sinais seriam grandes sinais, e nós vemos a ciência avançando com uma rapidez, com uma evolução tão grande que às vezes a gente pensa que a gente nem poderia, nossos olhos não poderiam nem tentar contemplar e pensar que a gente poderia ver o que a gente vê, a tecnologia avançada, capaz de mudar até os sinais da natureza. É isso que nós estamos vendo. Jesus falou para a gente que isso ia acontecer. E os sinais, irmãos, da frieza do coração humano, entendeu? Ia se multiplicar. Olha as atrocidades que nós estamos vendo. Mas Andréia, irmã, você está falando isso aí já está acontecendo há muito tempo. E nós também estamos vendo, mas a gente está fazendo. Irmãos, eu não sei se você está tendo entendimento sério sobre as coisas que nós estamos vendo. Deus está às portas de enviar o seu filho de volta. Os sinais estão aí. Vai vir uma perseguição cristã global, para destruir a fé dos cristãos, e ela não vai vir como Satanás não vai se revelar como ele está vindo nas pequenas coisas, nas atrações desse mundo, quando o crente estiver bem apegado às coisas materiais, às coisas desse mundo, e fazer... Irmãos, deixa eu compartilhar um negócio com os irmãos. Eu traduzi um livro chamado Placebo, de um irmão, um pastor batista, que teve essa experiência com o Senhor em 1970 e alguma coisa, não me lembro exatamente. Se os irmãos quiserem, eu vou deixar a referência para você ir lá, porque eu eu gravei esse livro em áudio no YouTube para os irmãos terem acesso em português à revelação desse livro, dessa experiência desse pastor. Era um pastor batista de Mississippi. Ele faleceu esse ano de 2019, em março, se não me engano. Eu tive a oportunidade de falar com ele muito rápido, porque meu plano era ver, ele já estava com 90 anos de idade, muito avançada, quando eu cheguei ao conhecimento desse testemunho que ele teve. E eu cheguei a conversar com ele, saber que eu estava muito querendo levar ele ao Brasil para dar o testemunho dele. Ele tem o testemunho dele, mas infelizmente está em inglês, não está em português, mas ele escreveu um livro chamado Placebo, e eu consegui gravar esse livro em português. Li o livro, ele está lá em áudio para vocês, se vocês quiserem ter acesso. Irmão, esse homem teve uma experiência tremenda com Deus, que ele morreu na sala de cirurgia, a artéria principal do coração dele rompeu, e ele tinha uma vida cristã exemplar, irmãos, exemplar. Pastor com crianças adotadas, 20 e poucas crianças que ele tinha na casa dele adotadas, vivia uma vida fiel ao Senhor, de acordo com os parâmetros cristãos, teve essa experiência com o Senhor, foi levado ao segundo céu, e finalmente ao terceiro céu ele teve a experiência de ouvir a voz de Deus. Eu não tenho como narrar, mas eu quero dizer que a experiência desse homem no mundo espiritual foi tremenda. Ele viu a ação demoníaca no mundo natural que nós estamos. Ele viu, o anjo levou ele, permitiu que ele viesse de novo, ele estava no mundo espiritual, voltasse aqui, trouxe ele para ver a ação demoníaca na vida das pessoas, e ele falou que ficou impressionado de saber como nós estamos, como é que eu vou falar a palavra em português? Estamos sem perceber, desapercebidos da ação maligna. Irmãos, quando os olhos dele foram abertos no mundo espiritual, que ele passou dessa dimensão material pro segundo céu, que é onde os demônios estão, ele viu demônios que ele não pôde contar.
O mundo espiritual do segundo céu é repleto como a areia do mar, ele falou. Incontável os demônios do segundo céu. E ele estava lá e o anjo levou ele e ele viu as ações, ele viu as categorias demoníacas, ele viu as hierarquias demoníacas e onde elas agem na vida dos homens aqui na terra e como agem. Uma coisa ele falou séria, que ele falou que ele nunca tinha entendido. Ele falou que o anjo mostrou para ele uma situação em que o demônio estava agindo na vida de um homem no hospital onde ele estava tendo o sangramento interior, quando o espírito dele saiu do corpo dele e o anjo voltou com ele naquele hospital, no refeitório, onde uma moça e um rapaz estavam conversando e o anjo permitiu ele que visse, o Espírito Santo permitiu ele que visse a ação daquele homem conversando com aquela mulher, aquele envolvimento ali. E quando aquele demônio que estava na frente do homem, enquanto o homem falava com a mulher, entrou no homem de repente, aquele homem se fez desejável para aquela mulher. A gente pode pensar que adultério, fornicação, essas coisas são atividades naturais. Não é não, irmãos? Demônios estão tomando as pessoas para elas fazerem isso. E elas estão pensando que elas estão tomando essas decisões por elas mesmas, e não estão. São demônios que fazem a pessoa tomar essa decisão. Agora, uma coisa ele falou e ele viu, e o anjo falou para ele: esses demônios só agem na vida das pessoas por consentimento da pessoa, através do desejo da pessoa. Isso é, os demônios não vão agir na nossa vida se nós não dermos abertura para ele agir. Como que nós damos aberturas? Quando nós estamos querendo fazer aquela prática, o desejo do nosso coração vem, os demônios entram naquele desejo e fazem a prática acontecer. É assim que funciona. E aí ele viu isso e ele falou que os anjos... outra coisa ele falou muito importante, cada um de nós, cristãos, nos dado um anjo da guarda. Algumas pessoas, pelos seus ministérios, porque tem um ministério chamado muito grande com o Senhor, às vezes tem que ter mais de um anjo, mais de dois, tem que ter um grupo de anjos, né? Aos anjos eu darei ordem aos meus anjos para te guardarem nos teus caminhos. E às vezes, dependendo do ministério do chamado, pessoas têm que ter 2 ou mais anjos para guardar das obras malignas. Então, os anjos são nos dados, mas nós, e ele falou também assim, que os demônios, às vezes, eles vão lutar com os anjos para nos atacar. Mas eles preferem não ter que fazer. Eles preferem agir na nossa vontade, onde os anjos não podem impedir. Porque foi a nossa vontade que permitiu que os demônios agissem. Entende? Você está entendendo como nós estamos vivendo? Porque Jesus falou assim, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra potestades, principalmente nas regiões celestes. É por isso que Deus falou isso. Por isso que fala isso, por isso que Paulo falou isso. Deus falou, né, irmão? Porque quando eu falar Deus, estou falando que a Bíblia foi inspirada por Deus, irmãos, por favor. Seja Paulo, seja Pedro, seja João, seja Jesus, seja Deus falando, porque é o Espírito Santo que inspirou a Bíblia. Então é isso que eu estou falando. Quando eu falar Deus, foi porque talvez tenha teólogos me ouvindo, né? Mas não é esse o meu ponto. Ele falou, irmão, esse pastor é batista. Não sei se ele ainda era, né, depois dessa experiência, porque ele narra no livro dele que ele não acreditava em visões, revelações, experiências sobrenaturais. E Deus levou ele, pegou ele como um batista que não acreditava nisso para dar essa experiência para ele. Caiu por terra tudo que ele pensava que não era, que não ia existir, que caiu por terra. Porque Deus é Deus, nós não podemos taxar Deus
com títulos de denominações. Nós não podemos fazer isso. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Nós não taxamos Deus, nós não podemos limitar Deus dentro da denominação que nós acreditamos que seja essa linha, isso não é o Espírito Santo que nos capacita e ele faz o que ele quer à medida que Deus dá para ele, porque Jesus falou assim: quando eu for, vocês não ficarão sós. Eu orarei ao meu Pai e meu Pai enviará o Espírito Santo. Quando este vier, não falará de si mesmo, mas tudo que ouvires do meu Pai. Então o Espírito Santo ouve do Pai e vem como diz, e pratica a obra que Deus quer na nossa vida. Então, o Espírito Santo é aquele que cuida de nós. Então, irmão, põe em prática as coisas que Deus determina. É isso que eu quero dizer. Então, irmãos, esse pastor falou isso, que ele teve essa experiência que, falando, ele nunca pensava, se ele falou que ele, como um batista que ele era, acreditando naquilo, ele falou que se alguém tivesse contado para ele, talvez essa experiência dele, ele mesmo talvez duvidasse, mas ele estava ali para falar e narrar a experiência que Deus deu para ele. Então, irmãos, nós estamos... E quando ele teve essa experiência no mundo demoníaco, que é no segundo céu, e finalmente o anjo levou ele no terceiro céu para ver Deus, que a experiência dele é tremenda quando ele sai do segundo céu, que é até ele para o terceiro céu, nos portões celestiais. Ele não foi permitido a passar dos portões, porque o anjo falou para ele assim: você vai ficar aqui, porque se você passar para o lado de lá, você não pode voltar mais. Então você aqui, você vai falar e Deus vai te ouvir. Irmãos, só você ouvindo e lendo o livro para você saber da experiência desse homem, de Deus, por 40 anos. Por 40 anos depois da experiência que ele teve com Deus no mundo espiritual e que Deus falou com ele, por que levou ele lá, que talvez eu vou falar uns 5 pontinhos rapidinho, se eu lembrar dos 5, para os irmãos entenderem o que é a experiência que ele teve. Por 40 anos do ministério dele, depois dessa experiência, a única coisa que ele fez foi falar esse testemunho onde quer. E Deus falou com ele: você não vai contar com ninguém, você não vai precisar de ninguém, porque eu vou te levar onde eu quero levar. E as pessoas que vão ouvir isso são as pessoas que eu quero que ouça isso. Que eu vou querer. Porta que eu abrir, eu vou abrir. Porta que eu fechar, eu vou fechar. Você só vai onde eu quiser. E não conte com ninguém. Eu vou ser o seu suporte, seu ajudador. Não precisa. E ele foi, por 40 anos da vida dele, pregou e deu essa mensagem quase que no mundo inteiro, onde Deus quis. E eu tive o privilégio de conhecer esse testemunho. Não sei como, foi Deus que me permitiu, porque mudou muito a minha vida, a minha conduta, a minha caminhada com o Senhor. Eu já estava com essa convicção. Acredito que por causa desse impulso que Deus colocou na minha vida, no meu coração, foi que Deus permitiu eu ter acesso a esse testemunho desse pastor. Então, irmãos, e ele disse que o Senhor, depois que levou ele lá, e ele foi na presença de Deus, porque ele queria pedir a Deus, ele lembrou na hora que ele estava lá, que o espírito dele saiu do corpo dele, ele não queria morrer, ele não queria ir, e ele lembrou de Ezequias, e ele falou que queria pedir uma extensão da vida dele para Deus. Bom, nesse ponto você pode até estar duvidando que isso seja verdade, mas aconteceu com Ezequias. E Ezequias era um homem como eu e você, o rei Ezequias, não é verdade? Então, quem somos nós para duvidar que Deus faz isso e faz quando Ele quer, a hora que Ele quer, como Ele quer? Nós temos que parar de taxar Deus como um Deus que nós fazemos para nós, de acordo com aquilo que a gente acredita. A Bíblia é cheia de exemplos e de coisas que Deus faz. Deus é sobrenatural. Deus não age no natural, na nossa capacidade mental de pensar, porque nós somos limitados. A Bíblia diz que os seus pensamentos são mais elevados, os meus pensamentos são mais elevados que os seus pensamentos, assim como a terra dista do céu. Quem somos nós para limitar Deus e falar o que Ele faz, o que Ele não faz? Chega a ser pretensioso da nossa parte fazer uma coisa dessa. Pretensioso. Então ele pediu uma extensão da vida dele, falou que ele queria ver Deus, porque na hora que o espírito dele saiu, que ele percebeu que ele estava morto, que ele não queria morrer,
porque ele achava que ele não tinha cumprido tudo que ele tinha que cumprir aqui na terra. Ele lembrou da passagem de Ezequias e falou com o anjo que ele queria pedir uma extensão de vida. Foi quando Deus levou ele no mundo antes, e ele não entendeu quando ele chegou no segundo céu, que ele chegou no mundo dos demônios, né, que Satanás tem controle. Ele não entendeu por quê, porque na verdade o propósito que ele tinha era que ele fosse ver Deus, e ele não entendeu por que o anjo tinha levado ele ali, mas Deus tinha plano para ele ver a ação demoníaca. Irmãos, tem muito mais coisas para contar. Isso aqui eu estou resumindo assim, ó, a experiência dele. Mas ele foi e viu esse mundo espiritual depois que ele foi para o mundo, lá onde que ele queria ir. E ele não pôde passar. Nesse processo dele, antes dele chegar no Portão dos Celestiais, ele viu um túnel muito lindo que ele falou que olhos nenhum jamais viu. Ele não consegue descrever a beleza desse túnel, que era envolvido por uma parede transparente, como se fosse de vidro, onde ele via várias pessoas indo por ele, várias almas das pessoas que estavam morrendo. Só aí ele perguntou, o anjo falou, são santos voltando para casa, aquelas pessoas. E ele não pôde ir dentro do túnel, ele teve que ir paralelo ao túnel até chegar nos portões celestiais. Irmãos, uma experiência tremenda. Se você está duvidando, eu não posso fazer nada. Você precisa do Espírito Santo para te convencer, porque é ele que convence o homem. Você vai lá ler o livro onde está e você vai saber o que eu estou falando. Depois eu vou, se eu lembrar, eu vou dar o nome do como procurar no YouTube essa experiência. Bom, o nome do pastor é Howard Pittman. Depois eu vou tentar lembrar de falar com você como procurar no YouTube, se você tiver interesse. Se você não tiver, não posso fazer nada. Como o pastor falou, quando eu senti desejo de traduzir esse livro em português e fazer esse áudio, o meu papel foi obedecer a Deus. O meu dever foi obedecer, porque o Senhor Deus colocou, custou muito, foi muito trabalhoso, não foi simples não. Você ler um livro, narrar um livro todo, parte por parte, botar junto e depois botar no YouTube, recebi a ajuda de amigos para fazer isso. Não é fácil não, mas eu fiz em obediência ao Senhor, e o Senhor falou como falou com o pastor Howard Pittman, vai chegar e vai ouvir quem Deus tem propósito para ouvir. A minha parte foi feita, eu fiz, e o resto é com Deus, não é comigo. Então, irmãos, ele foi lá na presença, nos portões celestiais, como eu já falei, e ele requereu os dias. Falou com o Senhor que ele estava querendo uma extensão da vida dele. Irmãos, quando ele ouviu a voz de Deus, ele falou que a voz de Deus era como um barulho de muitas águas e trovões e furacão. Nada, nenhum barulho dessa terra que os nossos olhos já ouviram foi comparado com a voz de Deus que ele ouviu. E Deus estava falando para ele que toda a vida cristã que ele estava levando. Irmão, eu estou falando de um pastor que cumpriu o ministério dele de acordo com os parâmetros e critérios cristãos que nós, homens, pensamos e sabemos que é um homem íntegro. Pois ele escutou da boca de Deus falando que tudo que ele fez era falso e não estava sendo recebido por Deus por uma única razão. Porque tudo que ele estava fazendo para ele mesmo, ele não estava fazendo para glorificar Deus. Ele estava falando no nome de Deus, ele estava pregando no nome de Deus, ele estava fazendo obras de caridade no nome de Deus, evangelismo, missões, tudo no nome de Deus. Só que a honra não era verdadeira para Deus, era para ele mesmo. Ele falou tudo que Deus falava com ele, ele retrucava e falava, mas Senhor, eu fiz isso. Ele falou que quando Deus estava falando dele, ele pensava que nem era dele que Deus estava falando, e falou que você pode estar falando de outra pessoa, o Senhor não está falando de mim, porque eu fiz isso. E Deus falou assim, nada do que você fez foi aceito por mim. Você fez para você mesmo, para a honra sua, para a glória sua, porque você fez coisas que eu não requeri que você fizesse. Isso foi o que ele ouviu da boca de Deus.
E resumindo, irmão, só você indo lá para ouvir, ele caiu, ele ficou tão fraco, tão fraco, tão fraco, seu corpo ficou tão fraco que ele caiu como um trapo naqueles portões e os anjos levaram ele de volta para o quarto de hospital onde ele estava. E quando ele percebeu que ele estava indo de volta, que ele entendeu, ele falou assim, não, você tem que me levar de volta, porque o que eu fui pedir a Deus, ele não me deu, que era a extensão da minha vida. E os anjos foram e levaram e atenderam o pedido dele, porque eu sei que era propósito de Deus tudo isso, né, irmãos? E quando ele chegou lá, ele chegou tão mal, a alma dele estava tão destroçada, tão em trapo, e ele foi e falou com o Senhor que ele estava pedindo, e aí quando ele falou que dessa segunda vez, quando ele finalmente tinha se arrependido diante de Deus, com aquela história toda, ele ouviu a voz de Deus como uma voz de um Deus misericordioso. É muito emocionante, irmãos, eu não vou chorar, eu sou chorona, mas eu não vou chorar, prometo. Mas ele ouviu a voz de um Deus misericordioso. E ele falou o que o Senhor falou, Howard, tá tudo errado, não era nada disso que eu queria. E Deus foi falando com ele coisas tremendas com ele, e ele foi prometendo coisas para Deus, e Deus falou assim, Howard, você já me prometeu isso antes, você nunca cumpriu. E a única coisa que ele falou que ele podia fazer era concordar com aquilo que Deus estava falando, porque era verdade o que Deus estava falando dele. E finalmente ele percebeu isso. E ele falou com Deus que, na medida da possibilidade, ele ia fazer a vontade de Deus dali para frente. E Deus falou assim, eu vou te falar por que eu tô te dando essa experiência. Por que eu te trouxe aqui? Por que eu permiti que isso tudo acontecesse? E ele deu 5 pontos que eu vou tentar lembrar, se eu não lembrar dos 5, irmãos, mas eu quero lembrar dos mais importantes. O primeiro foi que Deus, lembra que Deus permitiu que ele fosse no segundo céu, onde os demônios estavam primeiro? Deus permitiu que ele fosse no segundo céu para ele ver a ação do mundo espiritual, porque a igreja está desapercebida da ação demoníaca na vida dos seres humanos. Esse foi o primeiro ponto que Deus falou que levou ele lá. Segundo, falou que esse tempo que nós estamos vivendo... Irmão, eu quero que você lembre uma coisa. Esse irmão, esse pastor, ele teve essa visão em 1970 e pouco, acho que 79, irmãos. Nós já estamos hoje em 2019. Se naquela época, em 1979 ou 80 e pouco, posso estar errado, irmãos, mas é o que eu mais ou menos lembro. Se há, quantos? 20 e pouco, 30 anos atrás, 40 anos atrás, esse irmão, esse pastor, teve essa visão e Deus falou assim, vocês estão vivendo na era da igreja de Laodiceia. Vai lá na Bíblia, no livro de Apocalipse 3, 6, se não me engano, posso estar errado, mas a partir de Apocalipse 3, no capítulo de Apocalipse 3, e veja o que Deus está falando da igreja de Laodiceia. E Deus falou para ele, esse período é o período da igreja de Laodiceia, a igreja morna, a igreja que está cheia de obras mortas. Foi isso que ele falou para ele quando Deus falou que as obras que ele estava fazendo, que ele estava numerando as obras para Deus, mas Senhor, eu não fiz isso. É igual aquilo que Jesus contou, né? Que naquele dia você vai falar assim, não fiz isso em teu nome, no teu nome não expulsamos demônio, no teu nome não fizemos isso e aquilo, lembra? Foi a mesma coisa que ele falou para esse pastor, e porque o pastor estava falando das obras dele, ele falou assim, suas obras são mortas diante de mim. Suas obras são mortas diante de mim, irmãos. Eu estou falando de um pastor, de uma igreja ativa, em missões, em boas obras, mas estava morta aquelas obras diante de Deus, porque as obras que estavam sendo feitas eram para eles mesmos, era para orgulho próprio. Entendeu? Então, irmãos, ele teve essa experiência e ele falou
Então ele falou assim, o segundo ponto que Deus levou ele lá, não quero perder meu pensamento, falou, essa é a era da igreja de Laodiceia, as obras são mortas, vocês estão fazendo obras para vocês mesmos, para o nome de vocês serem exaltado, não tem nada para mim aí, não tem humildade, vocês estão falando porque vocês estão querendo nome para si mesmo. Sou rico, temos muitas coisas, não precisamos de nada, mas não sabes que é pobres, miseráveis e nus e cegos. Deus falou isso para a igreja de Laodiceia, ele falou que essa era é a era da igreja de Laodiceia que nós estamos vivendo, irmãos. E nós estamos vivendo mesmo, porque olha o que nós estamos vendo, olha essa experiência. Então, irmãos, esse foi o segundo ponto que ele falou para nós abrirmos os olhos. O terceiro ponto foi que Deus está levantando um povo, um remanescente, onde vai fazer coisas grandes para o Senhor. Esse povo é um povo escolhido a dedo pelo Senhor. Ele falou, eu estou recrutando, irmão, nós estamos em períodos de recrutamento. Período de recrutamento dos santos verdadeiros que estão servindo a Deus em espírito e verdade, sem interesse nenhum de ser engrandecido por nada e ninguém, vivendo uma vida de santidade, uma vida de agonia no coração, porque não aguenta ver a tristeza da deteriorização da igreja moderna, da igreja atual. O coração de muitos crentes santos estão sendo destroçados por ver a influência desse mundo entrando dentro das igrejas. Nós estamos levantando nossas mãos e louvando a Deus, e nossas obras estão mortas para Deus. Não está recebendo nada, porque a única coisa que Deus recebe é aqueles que adoram Deus em espírito e em verdade. Fala a verdade para Deus. Senhor, até agora eu fui uma pessoa falsa para mim mesmo, estou mentindo para mim mesmo, eu vou à igreja, vivo uma vida de mentira dentro da minha casa, vivo uma vida de mentira no meu trabalho, vivo uma vida de mentira com os meus vizinhos, eu vivo uma vida mentirosa, Senhor, eu falo mal do meu irmão pelas costas, quando eu viro as costas, eu abraço ele pela frente, mas por trás eu falo mal dele, eu reúno pessoas nas minhas casas, e quando chega lá eu falo mal do pastor, do irmão, eu não vivo uma vida digna de crente, de cristão verdadeiro. Isso é servir a Deus em espírito e em verdade, irmãos. Quando nós vamos diante de Deus e falamos as nossas condições erradas diante de Deus que nós estamos vivendo, nós não podemos mais mentir para nós mesmos, porque nós estamos naquela condição da igreja de Laodiceia, que as obras que nós fazemos é morta diante de Deus. Ele falou isso, e ele falou que ele está levantando esse povo a dedo, ele está recrutando, que nós estamos passando por um processo seletivo. Deus vai usar um grupo de pessoas, de santos, crentes separados para o Senhor, lavados, remidos no sangue do Cordeiro, para uma grande obra antes do grande dia da vinda do Senhor. Ele falou para esse pastor isso, e eu acredito piamente sim, nessa grande revelação e experiência desse pastor, porque eu vi o testemunho dele, eu ouvi as pregações dele, eu falei com ele, e ele falou que vou ter que parar, porque eu acho que um passarinho bateu aqui no meu vidro e ele está machucadinho. Espera, irmãos. Então, irmãos, é isso, nós estamos vivendo obras mortas, irmãos. Nós estamos nesses últimos dias. Essa foi a terceira, quarta. Então, nós estamos vivendo nesses últimos tempos e meu coração está aflito. Eu não sei se sou só eu. Então, qual é a pergunta? O que nós vamos ter que fazer? Irmãos, viver uma vida para Deus, separada para Ele, irmãos, em espírito e em verdade, separar das coisas do mundo, das atrações do mundo, pedir em oração, em jejum, pedindo a Ele misericórdia, unindo-se com os santos que querem viver uma vida digna e verdadeira, se unir a eles, irmãos, se unir àqueles que querem servir ao Senhor em espírito e em verdade, nos separar de irmãos que estão atrapalhando a nossa jornada, irmão. Não estou falando de inimizade, eu estou falando de separação, de unir aqueles que querem viver para Cristo. Irmãos, temos que ter
cuidados, porque até as nossas obras que a gente diz que nós estamos fazendo para Deus, elas podem estar sendo empecilho para nós nos chegarmos a Deus e ouvirmos a voz de Deus, para saber o que Deus quer de nós. Há muito tempo atrás que eu tenho tido essa batalha espiritual e eu fico perguntando, Senhor, parece que eu não estou fazendo nada para o Senhor, parece que eu não estou sendo ativa para o Senhor, parece que eu não estou fazendo nada, eu não estou saindo para evangelizar, não tô... O Senhor falou, seja santa na minha presença, ser santo, porque eu sou santo, só isso que eu quero. Às vezes, Senhor, às vezes, irmãos, a gente pensa que Deus quer que a gente faz muito, Deus está querendo santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. A Bíblia não diz que se você não for, não pregar o evangelho, não fizer, não estou falando para não fazer, eu estou falando que se isso for para Deus, para Ele, não for para você, não for para a tua igreja só, para dar título, então faça. Se for para Deus, eu estou falando que Deus não disse, a palavra dele não diz que sem missões, sem isso, aquilo, você não verá Deus. Ele falou, sem santidade, porque se você estiver fazendo isso tudo e não estiver em santidade, não verá Deus, suas obras vão ser obras mortas. Às vezes a pessoa que você alcançou vai chegar a Deus porque vai ser separada e santificada, mas você mesmo vai perder a sua salvação. Perder o direito de ver a Deus, sem a qual ninguém verá a Deus. Nós não vamos ver Deus sem santidade, não é sem obras, não é sem missões. E o que é santidade? Santidade é ser igual a Deus, é ser santo. Ser de santo porque eu sou santo. Como que eu vou ser santa para Deus? Ah, Jesus me santificou. Não. Ser santo é ser separado para Deus. Ser santo é não fazer coisas que Deus não faria. É isso que é ser santo. Não é fazer. O que Jesus fez? Nós temos que fazer o mesmo. Ah, mas nós somos humanos. Ele também foi. E ele tinha o Espírito Santo de Deus. O que a gente está falando? Nós estamos inventando muitas desculpas e mentiras que o diabo colocou na nossa mente, que é até antibíblico e que a gente não é para falar. Não está nem na Bíblia. Mas Jesus era o Filho de Deus. Nós também somos quando nós nós aceitamos Jesus. Ele nos fez filhos. O que nós estamos falando? Que desculpa esfarrapada. Então, irmãos, tem muita coisa que o meu coração tem sentido e que está me dando angústia na minha alma, porque cada vez mais, quanto mais eu tento fugir disso, quanto mais eu quero ser um crente normal. Só que eu descobri que crente não é normal, ele é anormal. Ele é doido por Jesus. Mas não é essa doideira aí que estão falando, não, tá? Que eu já vi, gente, umas coisas loucas acontecerem aí, que, ó, irmãos, por favor, não é de Deus, não. Eu tô falando louco assim, porque foge do ordinário, do natural. Você vive uma vida que você não consegue, você respira Deus, sente Deus, dorme pensando nele, acorda pensando nele, vive pensando nele, tudo que você vê, até um filme, irmão, até filme, eu não vejo filme. Não sento para ver filme. Quando eu vejo filme de criança, que não tem nenhuma cena inapropriada para se ver. Porque hoje não tem como. Não tem como. Não assista filme. Todo filme tem palavras obscenas, palavras torpes, palavras que Deus não... Se o Espírito Santo não puder sentar do teu lado para ver filme com você, não assista. Porque ele não vai estar com você. Porque ele é santo, ele não vai sentar para ver filme com você. Saiba que você está sozinho, e aí quem está sentado do seu lado ali não é o Espírito Santo, porque ele não tem como sentar e ouvir palavras torpes e sujas que vêm de filmes, muitos filmes, a maioria deles que vem. Então, até filmes que eu vejo, às vezes imagino que aquilo ali já é Jesus, e eu comparo logo, falo, nossa, parece que o reino de Deus vai ser assim. Quantos filmes? Aquele O Rei Leão, quando eu vejo aquilo ali, parece que eu estou vendo o reino de Deus ali, aquele bebezinho sendo Jesus, e a irmã não é heresia, não, para com isso. Não é nada disso, não. É o meu sentimento, eu estou tão com Deus, eu estou tão cheia de Deus, que tudo eu vejo Deus. Tudo que você imaginar. Então, não tem espaço para nada. É isso que Deus quer. Não tem espaço para mais nada na nossa vida, a não ser Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. É assim que você tem que viver.
Nada mais importa, nada mais desse mundo. Essas vaidades tudo acaba, tudo é vaidade, tudo que você faz. Às vezes eu faço uma coisa, eu compro uma coisa nova para minha casa, aí depois eu falo assim, nossa, que vaidade. Tudo é vaidade. Eu falei, Senhor, agora eu entendo o coração de Salomão, que teve aquilo tudo, né? Quem sou eu comparar com Salomão? Tô falando, dando exemplo que eu entendo o coração de Salomão, que teve tudo aquela glória, aquilo tudo no final, ele falou assim, tudo vaidade. Tudo vaidade. Às vezes eu compro uma coisa que eu tô até precisando, eu falo assim, mas que vaidade. Vaidade. Compro o que eu preciso. Mas é vaidade, irmãos. É vaidade. Você compra se precisa, mas você vai lá e compra o melhor, é vaidade. Tá entendendo? Eu preciso de um par de sapato, mas eu vou lá e compro o melhor que tem, vaidade. Você precisa de um par de sapato melhor que tem? Não. Você precisa de um par de sapato, mas você não precisa do melhor que tem. Eu preciso de uma roupa para ir num casamento. Você tem outra, que você já foi num outro casamento? Comprou outra de novo só porque você não quer repetir? Vaidade. Vaidade. Vai mentir? Fala a verdade. Olha, Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Fala a verdade com Deus. Deus te conhece no fundo do teu coração, sabe o que está passando na sua mente. Quando vem aquele pensamento contra o irmão que está lá, confessa. Isso é amar a Deus em espírito e verdade. Isso é adorar a Deus em espírito e verdade, irmãos. Não é isso aí que a gente está vivendo, não. Não é essa mentira que nós estamos vivendo. Não é esse evangelho raso que nós estamos vivendo. Com Deus as coisas são preto no branco, branco no preto. Palavra assim, sim, não, não. O que passa disso de procedência maligna. Nós não enganamos Deus. Aquele pastor que eu falei, o pastor Howard, teve a experiência que ele fazia tudo para Deus. Ele era um pastor íntegro, com a família, criou ele dá o testemunho dele. Vários lugares que eu já ouvi, várias outras igrejas que ele foi, ele dá o testemunho, você não sabe o que eu era, como eu fazia, como eu era zeloso para as coisas de Deus. Eu não estou falando de um pastor que tinha uma vida toda errada e depois se converteu. Não estou falando disso não, irmãos. Estou falando de um homem que fala da boca dele, eu tinha uma vida íntegra diante de Deus, pois Deus falou comigo assim, que tuas obras são mortas diante de mim. É isso que nós temos que nos preocupar hoje. É isso que o meu coração está ardendo como chamas, porque eu vejo que nós não estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo. Olha a igreja de Laodiceia que ele falou com o pastor. Essa era a igreja de Laodiceia. Tenho tudo, sou rico, posso todas as coisas. Não sabe o que é pobre, miserável, cego e nu. Compra de mim ouro que eu tenho para dar, é para Deus. E ele ainda fala para a igreja de Laodiceia para se arrepender. Arrepende-te. Tem tempo de arrepender. Irmãos, nós estamos chegando numa época que já está bem próxima, que as igrejas vão estar tão contaminadas que Deus fala assim, sai do meio dela, povo meu. Tem um povo peculiar, separado, que Deus está chamando, sai do meio dela, sai do meio dessa prostituta que tem se prostituído com as coisas desse mundo. É isso que está lá, irmãos. No livro de Apocalipse, irmãos. Igrejas que estão se comprometendo com Jezebel, praticando obras dos nicolaítas, que Deus eu também detesto. Os estudantes da Bíblia devem saber o que é, eu tenho dúvida, mas eu sei que é uma coisa, Deus não gosta, não deve ser uma coisa boa. Olha lá as igrejas que Deus condenou as práticas. Vou falar uma coisa para você. A gente, olha, as cartas de Apocalipse foram dadas às igrejas. Não foi dado para o mundo. Escuta. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei. E cearei com ele e ele comigo. Para quem que Deus falou isso, irmão? Foi pro irmão lá da rua? Foi para a igreja. Está no livro de Apocalipse, as cartas das 7 igrejas. Foi na sua vida e na minha vida, na sua vida, que Deus está batendo na porta para entrar. Na porta daquele que se diz cristão, na porta daquele que está na igreja. Não é na porta do cara lá que não conhece Jesus, não, meu filho. Está escrito na Bíblia que Deus... Isso aí está escrito, essa passagem na passagem da igreja de Apocalipse, para a igreja. Não é para o ímpio. O ímpio não sabe nem o que Jesus é, se não falar para ele ainda. Deus está batendo na porta. Que porta é essa, irmão? Meu coração não tem porta, não. Não sabe o que está falando. É para nós que temos conhecimento da palavra de Deus. Estamos vivendo uma vida que não é de acordo com a vida que Deus quer.
É isso que Deus quer, é mudança radical. Deus está recrutando santos sérios com as coisas de Deus. E eu quero ser um deles, irmãos. Eu estou lutando para ser um deles, irmãos. E eu quero que você seja também, você que está me ouvindo. Eu não sou pastora, não sou nada, nem quero ser, nem tenho pretensão. Só quero ser aquilo que Deus me chamou para ser. É isso que eu quero ser. É só isso. Eu não quero ser mais nada, não quero fazer mais nada além daquilo que Deus me chamou. E se for palavra sim que Deus quer que eu fale, eu vou falar. Se for palavra de não importa, não me importa. Eu só quero fazer e falar aquilo que Deus chamou para eu falar. Você tá entendendo, irmão? Eu quero compartilhar esse vídeo com você que está sentindo as mesmas coisas, que está entendendo e que está confuso, porque eu também estou confusa muitas vezes. Deus não é Deus de confusão, Ele não quer deixar a gente confuso. Por isso que eu estou orando e pedindo a Deus para Ele me revelar coisas e colocar no meu coração, porque está uma confusão e a gente não quer ficar nessa confusão que está acontecendo. Mas também a gente não quer ficar acomodado nesse patamar que não sai de coisas que Deus não quer. Deus quer que a gente saia. Sai do meio dela, povo meu, vai, avança naquilo que eu quero que você faça. Então, essa palavra desse pastor que eu ouvi tá lá. Vou falar o nome do vídeo para vocês. Se você for lá no YouTube, você bota assim... Ai, como é o nome do título? Que agora eu tô usando meu telefone. Bota assim, livro Placebo em português, do autor Howard, H-O-W-A-R-D, Howard Pittman, P-I-T-T-M-A-N. Vai aparecer para você um áudio lá, vai ter o meu nome lá, André Clericúzio, e você... são 2 horas de áudio, é longo, mas é valioso, preciosíssimo. Experiência raríssima. Você vai ver que esse pastor que não acreditava em nada das coisas sobrenaturais, que Deus dava visão, revelação, teve essa experiência de pós-morte e ele viu coisas que o Senhor falou para ele. Desculpa. Você vai, porque eu quero que a minha igreja saiba. A minha igreja não, vou corrigir aqui. Eu quero que os meus santos saibam o que está acontecendo e o que eles não sabem e o que eu estou fazendo. Então, irmãos, meu coração estava no meu coração de fazer esse vídeo. Comecei meio assim, que eu não sabia muito bem como que ia falar, mas o Espírito Santo me ajudou e tá aqui. E eu falei aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Espero que seja uma bênção para você. Mais uma vez eu falo, não é para todo mundo, não tô interessada nisso não. Vai acreditar, quem tiver que acreditar, como o pastor Howard mesmo falou, que o Senhor falou para ele, vai aonde eu quero e vai alcançar quem eu quero. Porque Deus tem propósito e o número que Deus vai trabalhar nesses últimos tempos são igual ele fez com Gedeão, os 300 de Gedeão. Nós estamos no processo seletivo e e ele falou mais, muitos serão aprovados e muitos serão reprovados no caminho, mas nós estamos em processo seletivo, nós estamos. Deus está nos nos capacitando, mas está nos testando no fogo. Estamos sendo testados como ouro passa pelo fogo. Então a vida nossa de verdadeiro cristão não vai ser fácil. Lutas vão vir para desanimar, tirar a gente do caminho do propósito de Deus, mas Deus vai ser com aqueles que perseverarem. A Bíblia diz assim, ao que vencer, nós temos que vencer as atrações desse mundo, esse mundo nos separando, nos santificando para Deus. Nós temos que vencer as artimanhas de Satanás, com a ajuda de Deus, do Espírito Santo de Deus, nos mostrando, nos guiando em obediência à palavra do Senhor e ao que o Espírito Santo nos conduz, como ele nos conduz, ter os nossos ouvidos afinados para ouvir e decifrar os espíritos também. Deus nos capacita para isso, porque a própria palavra dele nos garante isso. A paz do Senhor, fiquem com Deus. E eu não sei quando esse vídeo vai aparecer aí, eu não sei nem como que eu vou botar esse vídeo.
Talvez eu tenha que botar parte 1, parte 2. Não sei como botar vídeo no YouTube também. Vou ter que fazer um negócio aqui mais. Vai chegar onde tem que chegar, irmãos. A paz do Senhor. O Senhor abençoe a sua vida e que você seja tocado pelo Espírito Santo na medida que Deus quer que você seja. Fique com Deus, a paz do Senhor Jesus.